Olá, meu nome é Vitor e este é o canal Capacitor de Fluxo. E hoje trago para vocês a resenha de Indiana Jones e o Templo da Perdição, ou Indiana Jones 2, filme de 1984, dirigido por Steven Spielberg, com George Lucas. E o filme ele traz um tema mais sombrio para a trilogia original dos anos 80. Eu considero assim o Indiana Jones e o Templo da Perdição o que eu menos gosto da trilogia original, embora seja um excelente filme e eu goste bastante dele. É um ótimo filme, mas entre os três ali, digamos assim, o que eu menos gosto é o Templo da Perdição. O meu preferido é o primeiro, né? Os Caçadores da Arca Perdida. Em segundo lugar vem o Indiana Jones e a Última Cruzada. E por último, o Templo da Perdição. Mas vamos lá. O Templo da Perdição ele começa em Xangai, no Índia. Ele está ali num acordo ali, fazendo uma troca ali com um magnata ali de Xangai. Só que vale lembrar que esse filme ele é como se fosse um prequel. Os acontecimentos dele se passam anterior aos Caçadores da Arca Perdida. Se a gente vê a data ali, é um ano antes dos Caçadores da Arca Perdida. Se eu não me engano, os Caçadores da Arca Perdida é de 35. A história se passa em 1935 e a história do Templo da Perdição se passa em 1934, se eu não me engano. Então, mas o filme ele foi assim, por tempo de lançamento nos cinemas, ele é o Indiana Jones 2. Mas, cronologicamente ele seria o Indiana Jones 1. O George Lucas gosta dessas coisas de lançar um filme e mais tarde lançar um filme onde a história se passa antes do filme original. Ele fez isso com Star Wars, né? Ele lançou a trilogia original e mais tarde, nos anos 2000, ele lançou a trilogia prequel, né? Que se passava antes da trilogia original. Então o Indiana Jones está lá, ele conseguiu capturar um artefato para esse magnata de Xangai. São as cinzas de uma pessoa importante lá para esse. Era um imperador lá do passado. E em troca o Indiana Jones quer um diamante. Só que esse magnata, ele é mau caráter, ele é o vilão, né? Ele é um vilão do filme. Ele pega as cinzas desse imperador e consegue reaver o diamante, que ia ser o pagamento do Indiana Jones. E tem uma personagem nesse filme que ela é o interesse amoroso do Indiana Jones, né? Cada filme tem um interesse amoroso, né? No primeiro a gente teve ali a Marion, né? E nesse segundo filme é uma loira, que ela é uma atriz de cinema americana, só que ela está lá em Xangai fazendo uma peça de teatro. O filme até abre com uma peça musical bem bonita ali. E o Indiana Jones acaba tomando ali uma taça de champanhe, só que foi colocado um veneno mortal nessa champanhe por esse magnata. E esse veneno ele tem um efeito rápido no organismo ali do Indiana Jones, ele começa a passar mal. E tem um antídoto ali, é bem assim, coisa dos anos 80, sabe? Quem é que vai envenenar alguém e vai mostrar ali o antídoto e vai ficar com o antídoto ali junto, né? Então, mas tá ali um frasquinho ali que ele é perdido numa confusão ali, o Indiana Jones acaba matando um daqueles magnatas ali com um espeto ali de churrasco, né? E
dá uma confusão, dá toda uma briga, aí chega ali uns mafiosos ali, começa a dar um tiroteio no local, o Indiana Jones consegue se proteger ali num... como é que chama aquilo? É uma redoma grande ali de metal, onde os orientais batem ali, dá aquele som, né? E aquele metal grande ali, ele vai se protegendo dos tiros, numa cena bem legal ali de ação. Eles conseguem fugir. O Indiana Jones, a moça, ela ficou com o frasco ali do antídoto. O Indiana Jones consegue tomar o antídoto. E tem um garotinho ali, chinês, que é interpretado ali por um ator bem famoso ali, que eu não me recordo o nome. E esse garotinho, ele é bem legal, assim, tem uma química bem legal com Harrison Ford ali nas filmagens. Sabe, casou ali a atuação dos dois. Então eles acabam fugindo num pequeno avião. Só que esse avião pertence ali a esse magnata de Xangai. Ele é abandonado ali em pleno ar ali com Indiana Jones, a moça e o menino. Eles conseguem escapar do avião ali, pulando num barco inflável, e eles vão parar na Índia. Lá eles encontram lá um vilarejo bem pobre da Índia, pessoas ali famintas, né? E eles descobrem que todas as crianças desse vilarejo sumiram, sem explicação nenhuma, simplesmente sumiram. E é bem misterioso que também uma das pedras sagradas deles lá, uma pedra que, segundo ali o líder do vilarejo, um ancião sábio ali, essa pedra mantinha ali a saúde e o bem-estar ali desse vilarejo, né? Essa pedra foi roubada também. Então o Indiana Jones, mais tarde, ele encontra uma criança ali que está bem ferida, bem fraca, e ele descobre que essa criança fugiu de algum lugar, que é uma criança ali do vilarejo. Indiana Jones acaba querendo investigar, né, o sumiço dessas crianças, e eles chegam num templo lá da Índia, um templo rico, um palácio, onde tem bastante fartura de comida, pessoas com muitos tesouros, muito ouro, e existem lendas ali que esse palácio, eles têm essa fartura por causa de pactos com o mal, né? Que existem rituais ali de sacrifícios humanos para falsos deuses, mas ali tem até um militar americano que diz, não, isso aí é tudo lendas. E tem uma cena bem engraçada do filme. Essa é uma das características das produções de Steven Spielberg, principalmente do George Lucas. Tem um lado cômico, mas são bem típico assim dos anos 80. São cenas cômicas que realmente são engraçadas, sabe? Em todo um banquete ali, e aparecem coisas assim extremamente nojentas, eles comendo cobras vivas, cérebros de macaco, sabe? Uma hora ali a moça pede uma sopa, quando ela abre ali a panela são olhos boiando na água, é horrível. Bom, quando eles vão passar a noite ali nesse palácio, o Indiana Jones sofre um atentado ali por um dos guardas do palácio, e eles acabam descobrindo ali que no interior desse palácio, mais subterrâneo dele, tem uma espécie de caverna. É uma caverna onde tem um templo, onde está sendo realizado sacrifícios humanos, né? Então, essa é uma das características do segundo Indiana Jones, o Templo da Perdição, que ele tem esse lado sombrio, que é uma das características das trilogias de antigamente, que o segundo filme ele deveria ser sombrio, né? A gente tem isso em Star Wars, o Império Contra-Ataca, que é o segundo filme da trilogia, que ele é o mais sombrio de todos.
Nós tivemos isso também em outras trilogias, né? O próprio Mad Max, embora o Mad Max, os 3 filmes sejam sombrios, né? O segundo filme ele é bem mais assim dark, né? Mostra aquela terra devastada e tudo, né? E o George Lucas em entrevistas já falou que ele decidiu fazer esse filme mais sombrio porque ele estava passando por um período obscuro da vida dele, ele estava se divorciando. Então isso reflete o estado de espírito que ele estava passando na época, né? Então o próprio tema do filme trata de algo bem assim pesado, né? Que sacrifício humano, né? Então, e o rapto de pessoas, que é até algo que realmente existe, né? Então, ele é um filme sombrio, Indiana Jones e o Templo da Perdição. Talvez seja esse um dos motivos porque ele é um dos meus menos preferidos da série, embora seja um excelente filme. Até Steven Spielberg já falou em entrevistas que é o que ele menos gosta da trilogia é o Templo da Perdição, justamente por esse tom mais sombrio, mais dark, né? Eu acredito, pessoalmente, eu falando por mim, que a intenção original do Spielberg e do Lucas era que esses rituais de sacrifício que é mostrado no filme era feito com as crianças foram raptadas daquele vilarejo. Mas como eu acho que isso ia ficar muito pesado pro filme, ainda mais por uma época que filmes com esse tema sombrio não era muito comum, até hoje choca a gente, né? Não ia ficar muito bom, talvez o filme nem fosse aprovado para ser lançado nos cinemas, sacrifícios humanos de crianças ainda, né? Embora isso realmente aconteça, infelizmente, né? Esse assunto está sendo até abordado em um filme bastante famoso aí do Jim Caviezel, o Filhos da Liberdade, se eu não me engano, o nome do filme. Mas no filme, o Templo da Perdição, são adultos ali que estão sendo sacrificados, né? São os escravos ali da Índia. E tem ali o líder da seita, ele arranca o coração dessas pessoas ali com a mão, né? E essas pessoas são jogadas ali numa espécie de vulcão ali, com magma incandescente. E é uma coisa bem sombria ali, é um culto a um falso deus ali deles, né? E isso é uma das explicações ali porque aquele palácio estava tendo tanta fartura, né? Tipo um pacto com o maligno ali que eles estavam tendo. O Indiana Jones fica totalmente revoltado com aquela situação. Ele vê que as crianças que foram raptadas do vilarejo estão sendo feitas de escravos ali. Então ele entra em um confronto com todo aquele pessoal ali. Ele acaba sendo capturado, ele, a moça e o menininho. O Indiana Jones acaba sendo ali afetado por tudo aquilo ali, ele é obrigado a beber ali um líquido que tem efeitos malignos nele. Ele está prestes ali a sacrificar a namorada dele ali, né? Só que aí ele o garotinho acaba conseguindo fazer o Indiana Jones voltar a si, né? Com uma tocha ele queima ali o Indiana Jones ali na parte do abdômen, né? O Indiana Jones volta a si, então ele tem todo um combate ali com aquele pessoal ali daquele templo da perdição mesmo, né? E vale ressaltar aqui que o Indiana Jones e o Templo da Perdição é o filme que tem mais cenas de ação dos 3 filmes originais de dos anos 80. Se você é alguém que gosta de filmes de ação, esse segundo filme ele é o que se sobressai assim, em termos de cenas de ação. Então tem uma cena bem emblemática, que fica na memória de todos da época, que é aquela perseguição uns carrinhos ali numa espécie de montanha-russa. São aqueles carrinhos que eles carregam ali material, é uma espécie de uma mina, né? Então tem toda uma perseguição ali, uma fuga deles. O Indiana Jones consegue reaver ali as pedras, a pedra sagrada lá do vilarejo.
E tem a cena da ponte, né, pessoal? Aquela cena da ponte, ela é emblemática. Eu me lembro quando eu era criança, uma das cenas que eu mais me lembrava do filme. E vale lembrar aqui que todas essas cenas são efeitos práticos. Aquela ponte realmente existia. Aquela cena da ponte, ela é filmada. Os atores estão ali naquela ponte. Imagina como foi assustador para os atores ter que ficar naquela ponte ali, que ficava numa altura absurda, né? Embaixo ali passava um rio, um riacho. Tem toda ali, no making off aparece que a parte que aquela ponte ela é partida no meio. Eles usaram explosivos para partir ela. E aqueles soldados ali que caem da ponte, daquele templo, são robôs, né? Aqueles bonecos ali são robôs que caíram da ponte. Eles, na hora da queda ali, eles balançam os braços, as pernas, então ficou uma coisa bem real. E aí tem todo um confronto ali do Indiana Jones com aquele líder daquela seita maligna. E é o típico vilão. Ele derruba os próprios companheiros dele, ele tentando derrubar o Indiana Jones da ponte. E tem um momento ali que o Indiana Jones entra em um confronto direto com ele na ponte caída, né? Os dois estão se segurando naquela ponte ali, lutando um contra o outro. Aquele líder maligno tenta arrancar o coração do Indiana Jones, mas o Indiana Jones consegue se defender segurando a mão dele. Nesse momento, aquelas pedras mágicas, elas começam a brilhar, pegam fogo. E é nesse momento que esse líder maligno ele cai da ponte e é devorado por crocodilos lá no riacho. E o Indy consegue escapar dessa situação, ele consegue escalar ali a ponte com a rocha. Ele havia libertado as crianças lá daquele templo maligno. E o filme se encerra assim, apesar do filme ser bastante sombrio, ele tem um final feliz, que era bem comum assim nos anos 80. O vilarejo tem as crianças de volta, tem a pedra mágica deles de volta, então é devolvida ali toda a vitalidade daquele vilarejo e a alegria, né? E o filme se encerra com um beijo ali do Indiana Jones com a namorada dele, o garotinho amigo dele em cima de um elefante e tocando a emblemática trilha sonora do John Williams. E se encerra aqui o filme. Ele foi muito bem elogiado pela crítica na época, recebeu notas boas no Rotten Tomatoes e a bilheteria também dele foi muito bom. Mas é aquilo, pessoal, o tema dele ele é bastante sombrio. Quem ainda não assistiu o filme, vale a pena assistir esse clássico. E tá um dos meus preferidos aí na minha coleção de filmes. Espero que tenham gostado da resenha. Se inscrevam no canal para ajudar o crescimento do mesmo, para mim trazer mais conteúdo nerd para todo mundo. Curtem, comentem, compartilhem o vídeo. E é isso, pessoal. Espero que estejam todos bem. Fiquem todos com Deus e até a próxima.